Maurício, então vamos agora iniciar então nossa entrevista com o diretor do Bagé, o nosso Lamadril, tá certo no nome? Lamadril. Luiz Lamadril. Agora sim, a torcida jaldinegra vai saber tudo que vai acontecer no Bagé no ano de 2018. O ano da água com excesso. Lembrando que essa entrevista é um oferecimento da Ignacio Imóveis, da Ótica Prisma, da Europeas Terraplanagem, da GVD Contabilidade e Despachante, da Engenharte Engenharia e Construções Limitadas, da Eletrônica Real, do César Curso e Concurso, do Araújo Vidal Advogados Associados e da MC, Assessoria de Comunicação e Marketing. Bom dia, Lamadril. Bom dia, Maurício. Da tua pessoa, eu cumprimento a todos os componentes do programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando em nome do Grêmio Esportivo Bagé. Nós estaremos no dia 15 de janeiro abrindo a temporada com a apresentação do plantel, já o treinador Carlos Moraes e o auxiliar técnico, o Michel Neves, que foi campeão mundial pelo Internacional, que até o ano passado jogava no Necaxa do México, e o preparador Andrei Padilha e também o preparador de goleiros Douglas Luiz já estarão trabalhando a partir do dia 8 de janeiro. E a partir do dia 15, a apresentação dos jogadores. Agora mesmo eu trouxe aqui uma relação, mas para tempo é curto, não vamos estender muito. Nós mantivemos 10 jogadores do nosso plantel. O Maurício nos dá um tempo aqui. No ano passado, renovamos com 10 jogadores e já contratamos até o presente momento 16 jogadores para a próxima temporada. Porque essa divisão de acesso, o grau de dificuldade e também o potencial das outras equipes também é muito grande. E agora vocês falavam aqui num assunto que é bem interessante para nós, tanto para o Grêmio Esportivo Bagé, como para o Guarani Futebol Clube, o nosso co-irmão. E eu sempre vejo, ao contrário de muita gente, que o futebol profissional numa cidade como a nossa, onde não temos indústrias, ela não é só um entretenimento, ela é um gerador de empregos da nossa cidade e também uma fonte de renda para a nossa cidade. Para terem uma ideia, Guarani e Bagé, por cima, assim, na comissão técnica, 30 jogadores cada um dos clubes, mais os funcionários do clube, mais aqueles ambulantes que nos dias de jogos vendem os seus produtos e também, olha o que nós geramos na economia da cidade. Equipes que vêm jogar aqui se hospedam num hotel, no mínimo com 2 dias, fazem as refeições num restaurante, depois abastecem num posto de combustível para viajar. Então, às vezes, as pessoas enxergam o futebol, assim como o carnaval. Eu não sou carnavalesco, mas tenho um grande respeito por quem faz carnaval. As pessoas veem assim, mas tem que acabar com o futebol profissional, acabar. Mas não, numa cidade como a nossa, ela gera, é um fato gerador. E agora, até o ano passado, no governo anterior, e eu não quero entrar aqui no mérito partidário, não é essa a minha vinda aqui, a administração anterior disponibilizava para Bagé e Guarani 8 mil em recursos. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura Municipal de São Gabriel vai injetar agora, em 2018, 200 mil mensais para o São Gabriel. Então, e vocês, para terem uma ideia assim, por vezes, como eu falei, muita gente não gosta do futebol profissional, mas agora quando nós estávamos disputando a terceira divisão e o Guarani também, depois a Copinha, o Internacional veio 2 dias antes aqui para jogar, o nome de Bagé, da cidade de Bagé sendo divulgada em todo o estado, né? Então eu vejo que futebol, para uma cidade como a nossa, que nós temos um problema de desemprego muito grande, não temos indústrias, tem que ser olhado com mais cuidado por aquelas pessoas que administram a nossa cidade. Sobre essa questão que tu estava falando, meu avô foi presidente do Bagé na década de 40, o Urataú Gomes. E o nosso futebol local aqui, o futebol anterior, foi muito pujante no passado. Né? E recebia apoio da sociedade como um todo. Bom, meu avô, no final de semana, ia para as peladas de várzea para cuidar valores e tal. Eu sei de várias histórias. O que ocorre? Apesar disso que tu disse, que é verdade, que a cidade, de uma certa maneira, em relação ao passado, ela perdeu um pouco a importância dela dentro do estado, ou seja, perdeu renda comparativa com outros municípios, da falta de indústria aqui. O que falta, assim? Porque eu vejo, assim, como eu disse há pouco, eu moro desde 84 aqui. E eu vejo que, de repente, não seja só esse o problema da falta de recurso.
O que tu acha que pode ser feito, que os times podem fazer, ou que a sociedade pode fazer para envolver melhor os times com a sociedade, para que a sociedade se interesse mais em financiar os clubes, entende? Porque, como tu disse, é verdade, não só a questão nossa cultural, tradicional, como a questão de renda, que, de fato, está aí o futebol do primeiro mundo mostrando que gera renda, entendeu? Então, o futebol bem financiado, o Juventude, o Caxias, que conseguiram, evidente, tinha uma condição privilegiada de um parque industrial na volta. O que você poderia fazer no Novo Hamburgo? O que tu acha que você poderia fazer em Bagé para que houvesse uma maior interação da sociedade com os clubes? É isso. Eu vejo o grande problema hoje, Urataú, é o problema da mídia, né? Nós temos hoje, por exemplo, tu falaste, teu avô foi presidente, tu é torcedor também, e eu, desde guri, eu nasci em 59, e eu me tornei desde pequeno torcedor do Grêmio Bagé. Mas o meu filho hoje, com 28 anos, ele já nasceu Grêmio, né? Por quê? Já nasce vendo na TV, a mídia, a camiseta. Hoje, se nós sairmos à rua agora, nós vamos enxergar muito mais crianças com a camisa do Barcelona, do Liverpool, do Real Madrid, do que do Bagé e do Guarani. É a mídia, né? E toda a comodidade que a gente vê, né? A gente, para ir ao jogo de futebol, aqui em Bagé, aí tu vai ter que comprar ingresso, vai para o estádio, a arquibancada de cimento, não tem o marcado, as atrações, os times que vêm jogar também não desperta, e aí tu fica em casa, tranquilo, no ar-condicionado, vai até a geladeira, pega uma cerveja gelada, pega um petisco, vendo a Champions League em casa, né? Então, assim, eu vejo com muita dificuldade para a gente novamente atrair os nossos torcedores. O que nós estamos tentando nessa luta nossa agora? Conseguimos sair lá do inferno, que a gente diz, da divisão, da terceira divisão. Estamos agora na divisão de acesso. Temos o objetivo em 2018 de passarmos para a Série A, é o nosso grande objetivo, por isso 16 contratações, para que possamos, de repente, voltar à Série A e trazer time principal do Grêmio, do Inter, do Caxias, do Juventude. Mas mesmo assim, eu vejo problema do calendário. Vocês lembram que antigamente tu tinhas um calendário para futebol do começo ao final do ano. Tu contratava os jogadores pelo ano todo. Aí imagina, eu, diretor do Grêmio Esportivo Bagé, vou na tua empresa. Seu Urataú, gostaria que você patrocinasse o Bagé. Tá, mas qual é o produto que tu tens a me oferecer? O campeonato? Olha, o campeonato nosso agora vai começar em março e tem 4 meses de duração. Mas é meio complicado, que quando a minha marca começar a ser divulgado pelo teu clube, termina o campeonato. Hoje o futebol empresa, e outra coisa que tu falavas do teu avô, e eu me lembro desse tempo, antigamente nós tínhamos, né, agora com esse aumento maravilhoso, ninguém voltou a bater panela com os 30% do aumento da energia elétrica, né? Nós tínhamos um custo lá no Bagé, treinamentos, o banho dos jogadores, nós temos 10 alojamentos com 2 jogadores cada um, também energia elétrica do ventilador, a geladeira. Tínhamos uma conta mensal de energia elétrica de R$1.000, imagina agora com mais 300. Aí temos a conta da água, temos os funcionários, temos o problema com segurança quando temos jogos, a liberação por parte, depois, infelizmente, daquele acidente trágico na Boate Kiss, o PPCI, da Lei Kiss, para terem uma ideia, nós tivemos que colocar esse ano todo o sistema de alarme contra incêndio, através de uma empresa privada aqui, 2.500. Eu me responsabilizei, eu estou pagando. Se a minha mulher sabe que eu pago isso, ela me corre de casa. Ainda bem que ela não assistiu. Hoje não tem almoço. Então, troca a fechadura e eu fico na rua com esse calor na calçada, ninguém aguenta. Então, e assim, todos os diretores e vários colaboradores, né, põem a mão no bolso ali. Ontem mesmo eu emprestei o estádio, o gramado, por um jogo, a Associação de Pais e Mestres lá do Espírito Santo, parece, e tinha ali colegas da Brigada Militar, bombeiros, fizeram um belo jogo lá de confraternização e as famílias arrecadaram alimentos para doar para entidades carentes. E aí eu não pude pedir para os funcionários marcar o gramado, a marcação, apenas a gente cortou a grama, porque usa-se um galão de 18 litros para fazer a marcação, não se marca com calcrem, como alguns pensam, que ele queima a grama. Então,
Um galão de 18 litros dá um galão, dá para cada marcação para um jogo. R$ 120. Então, assim, é meio que loucura a gente fazer futebol profissional. Tem o lado da paixão pelo clube, tem o lado do Bagé mesmo. Vai completar em 2020 o seu centenário, o Guarani já completou, e nós temos, eu como Jaldinegro, e eu sonho um dia ser presidente do Bagé, eu quero que nós possamos comemorar o centenário na Série A e em plena atividade, porque é uma bandeira, é um patrimônio da cidade de Bagé, né? Mas eu digo para vocês, fazer futebol profissional hoje é loucura. Me diga uma coisa, tu falavas dessa questão da mídia, né? Com essas facilidades, bom, nós estamos aqui, estamos ao vivo ali, nós estamos sendo televisionados e para o mundo inteiro ali no Facebook. Com essas tecnologias, com essas facilidades, eu sei que da Rádio Cultura, o Claudiran, vem inovando muito. Eu acho que de repente ele seria parceiro. Não seria possível se transmitir um jogo de futebol com imagem via net? É possível, tanto que nós já temos lá no Grêmio Esportivo Bagé a TV Jaldinegra. Nós, inclusive, por isso eu estou pedindo que tu fale a respeito. Tem um dos precursores, é um homem da mídia, né, o Kido Muniz, um grande colaborador do Grêmio Esportivo Bagé, o Ducos também abraçou. Eu também tenho um pouco de experiência pelo sindicato, e agora também eu tenho um programa com o Zé Maria lá na Rádio Cultura, então a gente colocou isso em pauta. E nós já transmitimos alguns jogos do Bagé pelo Facebook, inclusive nós temos lá em Porto Alegre o consulado do Grêmio Esportivo Bagé, vários bagienses que lá estão morando, trabalhando lá, e acompanhavam os nossos jogos pelo Facebook. Aí também nós encontramos também uma dificuldade que ela tem que ser transposta pela criatividade dos custos também, né? Nós temos que ter microfone, a câmera, toda a mesa e tudo aquilo, inclusive alguns profissionais que fazem a operação toda do trabalho, né? E já compramos algumas coisas, muitas coisas são de propriedade particular do Kido, vem colocando à disposição, mas é mais uma ferramenta que nós temos aí. E não, por exemplo, um Baguá tem uma audiência local importante. Eu não acredito que 2, 3 lojas fortes de Bagé não conseguissem financiar, por exemplo, uma produtora de Bagé, como é que chama? Uma agência de publicidade contratada para transmitir via Facebook, porque eles têm esse equipamento todo, para vocês não terem que mobilizar. Que custo, entende o que eu estou dizendo? Entendo. Porque aí, nesse espaço publicitário de imagem, ficava essas empresas, e ela ia ter um faturamento direto, imediato. Sabes um problema que nós encontramos aqui em Bagé, Uratão? E eu, quando não estava na direção do Grêmio Esportivo Bagé, eu não entendia que pudesse ocorrer. Por exemplo, agora, São Gabriel, colocando 200 mil no São Gabriel lá por mês. Aqui em Bagé nós encontramos um problema, apesar de que muitas empresas, e eu quero fazer aqui, salientar especialmente muitos restaurantes, fornecem alimentação diária, tanto para jogadores do Bagé quanto do Guarani. Isso aí é algo a ser salientado, porque uma grande parcela até empresas médias com dificuldade, mas eles dão esse suporte. Mas nós temos um problema aqui em Bagé, aconteceu comigo, eu tenho um amigo de futebol lá do Bagé Tênis Clube, quando eu fui diretor, e eu fui na empresa dele. Eu digo, pô, eu sei que tu é Jaldinegro, quem sabe, eu gostaria muito, mas o problema é que eu tenho clientes aqui, Bagé e Guarani. Se eu patrocinar o Bagé, os alvirrubros vão me reclamar e eu não vou poder patrocinar os dois, vai ficar ruim. E eu tive que aceitar, ninguém é obrigado, né? Mas isso aí é até uma coisa que as pessoas cobram de nós às vezes, né? Mas olha lá o Igrejinha agora que subiu juntamente conosco, o Veranópolis, agora o São Gabriel. É impressionante. Cidades que têm apenas um clube, eles têm muito mais facilidade, porque essa rivalidade nossa aqui na província é complicada, meus amigos. Isso aí que tu falou, até tu entrou numa das perguntas que eu iria falar. Bom, todo mundo sabe que eu sou alvirrubro, mas é uma análise que eu faço. São Gabriel, Igrejinha, próprio Novo Hamburgo, cidade que só tem um time lá, e os times, eles crescem. E aí eu te pergunto, como diretor do Bagé, qual é a tua visão, e qual é a visão dos apaixonados pelo futebol, se não teria como juntar os dois clubes e fazer um só, se isso não beneficiaria muito mais a comunidade. Eu pensei nisso, muito embora eu seja jaldinegro desde guri, mas eu te confesso que vivendo
lá dentro, a hora que tu és um colaborador, mas a hora que tu resolveres fazer parte da direção, tu vais perceber que há uma resistência, que tem gente que diz assim, a hora que resolverem fazer uma fusão, esqueçam, morri, porque há uma resistência muito grande dos mais antigos, que são os mais abnegados, porque eu falei, muito embora, graças a Deus, lá no Bagé eu veja com muita alegria, que nós temos uma juventude muito legal participando, senhoras, meninas, crianças, nós temos, até aproveitando para vender o peixe aqui, nós temos lá a loja do Grêmio Esportivo Bagé, com muitos produtos, camisetas. Agora, ontem mesmo eu mandei fazer do meu bolso canecas de chopp, estão lá na loja. Também, não, felizmente não tá. E entreguei lá na loja, nós temos canecas de chopp agora, camisetas, toalhas e outros produtos que nós temos lá. Tem a quadra de soccer, tem uma quadra de futevôlei, nós temos um bar temático que tem música ao vivo, à noite, tem petisco, tudo. Nós temos ali o lado legal do Bagé, que tu entra com o teu carro, deixa lá no pátio, estacionamento privativo, fica ali tranquilo. E eu, assim, graças a Deus, nós não temos nenhum problema de disciplina em termos de segurança, porque são famílias, são amigos que vão lá. E até convido para que não, tem notícia disso, tem amigos meus que participam e realmente a Bagé está de parabéns por essa diversificação. Mas dentro dessa ideia de financiar o futebol, tu estava dizendo que antes o DAEB era por mês, né? 8 mil por mês? Era por mês, para cada clube, era um convênio da administração anterior, e se não estou enganado, um projeto na época que o professor Luiz Carlos Deiber, meu professor mestre, um dos melhores professores que eu tive, e eu falo isso com muita alegria, porque eu sempre digo e sempre saliento isso, o pouco que eu sou devo a meus pais e aos professores. Eu tive o privilégio de ter excelentes professores e o professor Luiz Carlos Deiber foi um desses professores. E à época ele era vereador e fez esse projeto que foi aprovado, sancionado. E lamentavelmente agora eu sei que o nosso presidente Rafael Alcalde e o presidente do Guarani, o Pedro Sabella, estiveram outro dia lá conversando, não sei se com o prefeito, com quem foi, porque eu não conversei diretamente com o presidente, tentando revigorar, tentando renovar este convênio. E aí vejam aquilo que eu falei, né? A dificuldade que a gente tem e mais esse problema, que enquanto São Gabriel recebe 200 mil ali, nós não estamos recebendo 8. E ajudava um monte. A gente tem que... Eu tô aqui tentando imaginar soluções, porque eu, francamente, do poder público eu espero pouca coisa, e quando... Aliás, não espero nada. Quando vem, ele vem numa administração, não vem na outra. Não existe uma política de Estado, né? É uma política de governo, infelizmente. Exatamente. Falta uma política, uma visão sobre a questão. Me ocorreu o seguinte, os hospitais da cidade têm um convênio, que eu acho que com a rede de supermercados, porque seria uma doação voluntária, né? Que é onde chega no caixa ali, se te sobra centavos ali, tu pode dizer pro caixa, ela te pergunta. Se tu pode doar para eu colocar uma vírgula, como dizia o grande Leonel Brizola. Hoje o pessoal está revoltado e eu vou muito a mercado, é um dos meus passatempos, né? Nós moramos perto ali dos mercados na Venâncio Aires e a gente vai muito a mercado. O pessoal está revoltado com o estacionamento pago agora lá no cemitério. Eu ouço o pessoal, a gente perguntava, o senhor quer doar uma moedinha? O pessoal tava. Agora, não, agora eu não dou mais um centavo, que eu tenho que pagar até estacionamento. Sabe? Sim, mas eu acho assim, entendeu? Como os hospitais têm esse convênio com os mercados, tu chega ali e sobra 10 centavos, eu vejo o Nicolini e o Peruso repassando volumes de dinheiro considerável para os hospitais e tal, porque isso é uma doação voluntária. Claro. Entendeu? E aí isso ajudaria, de repente, a criar um pouco de autonomia para os clubes locais e não ficar dependendo da cabeça do Tintore de plantão, entendeu? Se fosse possível, porque eu não sei, não conheço isso profundamente, como é que os hospitais fizeram isso com os mercados e como os clubes poderiam fazer isso também com o comércio como um todo. Mas tu chega no caixa ali, chega no caixa, me sobra um dinheirinho ali, sobra um troquinho que tá ruim pela medalha. Bala eu não quero. Bala eu tenho as minhas no bolso. A Santa Casa, hospitais, ou o Bagé ou o Guarani, é uma livre escolha. Claro, a pessoa não é uma obrigada, doação, claro. Uma escolha minha. Eu acho é uma boa possibilidade da gente ser tratada numa reunião. Tem um ouvinte dizendo também que em Pinheiro Machado tem 3 times de futebol, que é o Luiz e Ordem, Comercial e Vila Nova.
Se aqui em Bagé com 2 tá difícil, imagina eles lá com 3, né? Não, e eles também é difícil porque é futebol amador, né? Sim. Isso que eu ia falar. Mas se bem que aí há o pró e o contra, né? Que assim como ele tem a dificuldade que é futebol amador, mas eles não têm as obrigações sociais que nós temos. Esse é um dos problemas. Até outro dia eu estava numa outra emissora e o repórter me perguntou, sabendo que eu sou sindicalista e advogado, me falou que um ex-treinador do Grêmio Esportivo Bagé estava entrando com uma ação trabalhista contra o Grêmio Esportivo Bagé. E o que eu pensava? Eu digo, olha, enquanto sindicalista e advogado, eu entendo que é um direito de qualquer trabalhador. Ele está exercendo o seu direito e eu vejo como um direito dele e jamais vou contestar. Mas esse é um dos problemas. O futebol de antigamente Era todo amador. Ninguém era pelo amor à camisa, tanto que a gente vivenciou depois grandes craques vivendo com dificuldades, até por auxílio de amigos, porque o que ganhava gastava, era aquela coisa da barriquinha na entrada do portão, era o torcedor depois, quando ganhava um clássico, alguma coisa, ganhava um dinheiro legal e ele gastava, achava que nunca ia terminar aquilo. Hoje, com os direitos trabalhistas, e o jogador é um profissional, a gente não pode tirar esse direito, e mais isso, os contratos de 3 meses, quando muito 7, 8 meses, depois acaba a competição e tu não tem uma outra competição, e olha, nós pagamos, e aqui isso é uma bola de neve, porque às vezes não houve por parte de uma outra direção, não foi depositado o fundo de garantia, não foi pago um adicional noturno, não foi pago algum outro direito e não tem volta, meu amigo. Impetrou a ação trabalhista, decisão judicial é para ser cumprida, temos que estar pagando. Inclusive, dificuldade. Inclusive o Guarani, há pouco tempo atrás, teve em leilão, o estádio do Guarani foi a asta pública, né? O Bagé já Assim, teve na sua história uma parte do estádio, a gente foi arrematado e depois nós compramos de volta. Ali onde nós temos a quadra de soccer ali, aquela parte ali, lamentavelmente, num determinado momento, ela foi a leilão e depois nós conseguimos comprar de volta aquela parte. Então, essa também é uma dificuldade, que o futebol amador tem as suas dificuldades, porque na maior parte das vezes não cobra ingresso, vive também de colaboração, mas nós temos as obrigações sociais que são terríveis. Lamadril, eu digo que o Bagé é a Alemanha aqui em Bagé, né? Porque o Bagé, eu fui diretor do Guarani na época que o Guarani foi para a Série B, enquanto o Guarani estava na Série B, o Bagé, por forças maiores, por infelicidade do futebol, permaneceu na terceira onda. Porém, na época, o atual presidente hoje, Rafael Alcalde, era o vice-presidente. E o Bagé manteve essa direção, elegeu o Rafael Alcalde presidente e vieram fazendo um trabalho de excelência, tanto é que subiram para a Série B. A minha pergunta é, qual é a meta para 2018, desculpa? E vocês no início do programa disse que mantiveram parte dos jogadores do plantel. Parte desses jogadores eram oriundos do Guarani, né? Correto? Alguns jogadores, sim. Tá. Qual é a meta para 2018? É subir, é permanecer ali, é fazer um trabalho a longo prazo e permanecer na Série B para subir para a Série C com robustez para permanecer na Série A, aliás, desculpa, assim como fez o Novo Hamburgo, ou a meta é subir em 2018 para 2019 para a Série A? Qual é a meta e quais são os investimentos que o Bagé está fazendo e que a sua diretoria, através do presidente Rafael Alcalde, está fazendo para 2018? A meta sempre é teres como teu horizonte o melhor possível, né? A nossa meta é fazer um belo campeonato em 2018 para subir para a Série A. Para isso, eu sempre digo isso, o clube, o time vai ter o tamanho, vai ter a robustez, como tu falavas, do tamanho que a torcida que é o norte, né? Assim como o programa vai ter um tempo de duração, vai expandir a sua abrangência à medida que o patrocínio, tudo for de acordo, né? Então, o nosso pensamento é, em 2018, fazer um belo trabalho para conseguir a Série A. Se não for possível, mas nós não abrimos mão de nos mantermos no mínimo na Série B, mas nós queremos, para isso, que nós renovamos 10 contratos, outros jogadores nós perdemos, até porque aí vem o detalhe do futebol profissional. Assim aconteceu com o nosso co-irmão Guarani.
À medida que o Bagé conseguiu a vaga para a divisão de acesso em 2018, valorizou-se o plantel. Alguns jogadores, o Diego Rocha, o Fernandinho, foram para o Ipiranga de Erechim, onde tem só um clube, onde tem indústria, tem um potencial econômico bem mais forte, né? Então nós perdemos os jogadores. Agora o Bruno Barbosa já estava acertado para retornar, mas acabou tendo uma proposta do Espírito Santo, e aí nós já fizemos para uma contratação para preencher essa lacuna. Então, assim, o nosso objetivo, com os pés no chão, como dizia o Argel, né, sempre com os pezinhos no chão, não fazendo loucura, nós teremos em torno, né, para dar uma ideia para vocês, esse ano 2017, nós tínhamos uma folha em torno de 40 mil do plantel, fora depois a infraestrutura do estádio. Mas agora já subiu para em torno de 60 a 70 mil a folha com as contratações. Aí a gente pega manutenção, iluminação, energia elétrica, agora nós já temos que comprar colchões para os alojamentos, uma viagem para jogar ali em Rio Grande, que a gente estava esse ano, 1.200 de ônibus, mais alimentação, se foi 2.500. E o Bagé está investindo em categoria de base? Esse ano houve uma tentativa na categoria de base, mas não obtivemos o resultado que se esperava. E eu tenho a impressão que em 2018, eu não conversei isso com o presidente, mas creio que não o faremos, porque também tu tens que ter uma infraestrutura, viagem, agora mesmo se viajava para jogar em Caxias, e até mesmo agora quando falavam no potencial de Caxias, vejo que o próprio Caxias caiu para a divisão de acesso agora há pouco tempo. E o Juventude só foi forte quando teve o patrocínio da Parmalat, né? Então, assim, ó, vejam que até mesmo onde tem um potencial econômico, mas tem dois clubes, aí divide a miséria, fica complicado, né? Eu digo uma coisa, nos valores que são revelados, que são apresentados durante um campeonato como esse que vocês vão concorrer agora, e que vocês têm contrato, como é que funciona isso? Os clubes têm a possibilidade de um jogador revelado de vender e fazer esse contrato, esse valor depois reverter para o clube? Como é que funciona esse mercado de jogadores na segunda e terceira divisão? É muito complicado. Ou eles não são propriedade dos clubes, os clubes não conseguem... Porque, afinal de contas, o clube é um palanque para esse jogador. Ele entra, é a vitrine, né? É a vitrine do jogador. Ele está ali na divisão de acesso, daqui a pouco ele vai para primeira divisão, vão querer comprar, o clube não ganha nada com isso? Tudo depende do vínculo, se há o vínculo empregatício ou não, né? Agora mesmo nós renovamos, por exemplo, com dois jogadores que são muito bons jogadores, o lateral direito o Matheus Ferreira e o Jefferson Bernardo, eles estão emprestados para o Cruzeiro de Porto Alegre. Se porventura, se Deus quiser, eles tiverem lá um êxito, nós poderemos ganhar com a venda. Agora, tem jogadores, por exemplo, como o Bruno Barbosa, veio para Bagé, fez um contrato curto, sem vínculo, terminou o vínculo dele e foi embora. Já mais ou menos o que aconteceu com o Guarani, que teve a felicidade de descobrir o Jailson lá em Caçapava do Sul, e aí o Guarani teve lá um suporte por parte de alguns diretores, e até a época do delegado Benhur Marchiori, que esteve treinando aqui, uma pessoa que tem uma boa situação financeira e é conselheiro, diretor do Grêmio, levou ele lá para o Grêmio, e agora a hora que o Grêmio tem aí, parece que estão falando em vendê-lo para a Alemanha, o Guarani terá 5% desse valor da venda, né? Mas nem de todos a gente consegue, claro, porque nem todos têm vínculo. Mas e é uma faca de dois legumes, né? Sim, se ele tem vínculo, o teu custo social com ele é muito maior. Não vamos ao caso do Internacional, fez um contrato maluco com o Anderson, aquele que voltou da Europa por 5 anos, salário de 500 mil, e agora não sabe o que fazer com ele. É complicado. Uma coisa, Lamadril, a estrutura do Bagé, e até entro nessa questão financeira e de apoios financeiros, o Lajadense fez uma jogada. Uma arena. Ele fechou o contrato com uma construtora, ele entregou o estádio antigo. Isso. E a construtora construiu diversos condomínios no lugar do estádio antigo e construiu uma arena para o Lajadense, ainda fomenta financeiramente e patrocina coisa. Não teria, agora que o Bagé está subindo e está crescendo, porque o Bagé e o Guarani, diga-se de passagem, o Guarani é o único time do interior bicampeão gaúcho, o Bagé foi campeão gaúcho, né? Nós temos 3 títulos gaúchos aqui na cidade. Né? Então são times históricos, e agora o Bagé subindo, inclusive na Rádio Gaúcha, no programa Sala de Redação e no programa Debates Esportivos da Rádio Grenal, lá de Porto Alegre, onde tem Pato Mori, tem
Tem Lá o tem o próprio Alex Bagé, né? tem o Alex Bagé e e nós tem temos o Felipe Duarte na Band, né? E Tá tem o sempre próprio falando. Benhur. Agora eles seguido falam no Bagé e do Guarani, que quando eles vinham cobrir os jogos aqui, o Bagé e o Guarani incomodavam os times grandes. Então a minha pergunta é, não tem essa possibilidade, daqui a pouco, futuramente, como o Guarani e o Bagé está crescendo, de fechar um contrato com uma construtora dessa, entregar a estrutura do Bagé e ser construída uma arena para o Bagé? Tudo isso é possível, né, Maurício? E agora, falando particularmente por parte do Bagé, o Rafael Alcalde é um presidente muito dinâmico, uma pessoa muito antenada e até tem esse aspecto também muito positivo, que ele atende, ele é médico cardiologista e atende de segunda a quarta-feira lá em Porto Alegre, então ele tem muitos contatos, né? Inclusive mesmo nós tivemos muito da contratação desse treinador agora, alguns jogadores, ele fez tudo isso lá em Porto Alegre, ele está batalhando aí, tomara a Deus que dê certo, e a gente depois, eu me comprometo com vocês de vir divulgar para vocês aqui, se assim for fechado um patrocínio com uma grande fornecedora de material esportivo que ele está tratando. Então é sempre uma possibilidade, a gente tem que pensar, tem que olhar para frente, porque é aquilo que a gente estava falando aqui, o futebol era feito muito pela paixão, pelos abnegados, né? Tiravam do bolso, que ainda hoje se tira, mas a gente tem que pensar no futebol empresa. E lá em Lajadense aconteceu um fato bem interessante, que o Everton, que foi ponteiro esquerdo do Lajadense, ele foi jogar na Espanha, fez uma carreira muito de sucesso na Espanha, e quando ele voltou, que ele veio com essa ideia, além do dinheiro que ele ganhou lá, também foi aí que ele construiu essa parceria. Até porque, Florestal e fez arena, né? Até porque a capacidade para torcedores do estádio do Bagé, eu acho que é 10 mil, né? 5 mil. 5 mil. E na Série B ainda é 5 mil, mas na Série A já é... Na Série A dá para jogar, o problema depois é a na Copa final. do Brasil. Copa do Brasil também. Então tá, para mim tá esclarecido, torcemos que o Bagé conquiste suas metas e suba para a Série A, porque é Bagé em evidência. Torço também que o Guarani em 2018 suba para a Série B e sucessivamente para a Série A, porque queremos ver Clássico Baguá na Série A, né? Na Série A. E desejo sucesso e parabéns a ti e a tua direção e um abraço ao presidente Alcalde. E o espaço aqui está aberto, né? Eu que agradeço a oportunidade, Maurício, e a todos os componentes do programa e a Rádio Positiva, a primeira vez que eu visito, me sinto em casa e estava acompanhando esse vídeo para cá pelo Face, ouvindo o programa, e sempre que eu posso dou uma olhada também no YouTube, e desejo a vocês vida longa, e nós precisamos de opiniões fortes que não estejam atrelados a nenhum tipo de impedimento de colocar aqui a voz da população de Bagé, porque não existe democracia sem opinião, né? Nós temos, lamentavelmente, eu falo aqui agora enquanto cidadão, vejo com muita tristeza e preocupação uma Câmara de Vereadores onde não se tem oposição, um legislativo sem oposição, onde não há a possibilidade do cidadão, do eleitor, colocar os seus anseios para que possa acontecer um debate de ideias, né? Eu vejo e a rádio aqui traz essa possibilidade. Então, quero colocar também o Grêmio Esportivo Bagé à disposição, me coloco à disposição quando quiserem que eu traga notícias do Bagé. Quero desejar muito especial aos torcedores jaldinegros, também aos torcedores do nosso co-irmão Guarani Futebol Clube, que futebol é um esporte de confraternização, não é guerra, não existe inimigo, apenas adversários. Desejar a todos um feliz ano novo de 2018, com muita saúde e paz. Como diz o Pedro Bial, o resto a gente corre atrás, né? Porque tendo saúde, tendo paz, e nós precisamos de saúde, até quando a gente toma essa água aí, que é uma bomba relógio aí, né? Então a gente precisa de muita saúde e que Deus nos abençoe e nos proteja. E a vocês todos, a todos os ouvintes do programa Vale Tudo e da Rádio Positiva, 2018 com muita saúde, muita paz a todos, que nós tenhamos um mundo melhor e um Brasil mais justo para nós, apesar do salário mínimo aí, né, que ele vai economizar 3.300 em 2018 com salário mínimo e entregou de mão beijada 32 bilhões para estancar aquela denúncia contra o presidente Temataí. Ninguém mais bate panela, eu acho que as panelas furaram também, mas vamos, e lembrando que em 2018 teremos eleições, que é o momento do eleitor, do cidadão, demonstrar a sua indignação e fazer um voto consciente. Vamos apostar
que o gaúcho se torne mais politizado, porque eu sempre digo, essa coisa de que gaúcho é politizado é mais uma das lendas do folclore do Rio Grande, né? Infelizmente. Muita paz, muita saúde a todos vocês. Um 2018 de muita paz e saúde para todos. Se Deus quiser. Diego, além do espaço estar aberto aqui para ti como diretor do Bagé, o espaço está aberto aqui para ti como sindicalista, que tu é integrante do sindicato da polícia, então quando tiver pautas lá e quiser divulgar, o espaço está aberto aqui. Tá ok, muito obrigado. Eu sou diretor da UGI, no Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, investigadores, inspetores, escrivães e comissários de polícia, que somos 5.000 associados e temos feito uma peleia forte aí com o atual governador que dizia que o estado dele, partido era o Rio Grande, que consultava teu coração, e tá aí, nós vamos receber o dia 23 de janeiro o nosso salário, causando um impacto muito negativo na economia do Rio Grande do Sul e muitas pessoas com problema de saúde que não podem nem comprar o seu remédio. Mas Deus é por nós e vamos vencer isso aí. Muita paz, sucesso para vocês e um grande 2018. Obrigado pela oportunidade. É isso aí então, Lamadril. Tia, eu já era teu fã antes de... Vontade toda. Agora, depois dessas últimas colocações tuas, aí sim, né, tia? Tu é o top dele. Só não pode servir essa água para os jogadores, senão o Bagé não sobe. Tem gente faturando em água mineral, cada esquina que tu passas tem uma bombona na esquina. Parece que tem vereador que vai botar banquinha de água outro mineral. dia eu vi eu vou ter que vocês me provocaram, né? Eu vi o diretor, que é o meu amigo até de futebol, do DAEB e também o prefeito. Eu gostaria de lançar um desafio ao diretor e ao prefeito. Se eles dizem que a água é potável, e eu me lembro do CEL, fizeram na administração anterior, sem entrar no mérito, cada um na sua, deveriam fazer uma entrevista coletiva em cada bairro da cidade, tirar de uma torneira aquela água e colocar o copo sobre a mesa e tomar na frente das pessoas que pagam as suas contas de água para provar que a água é potável e não faz mal para ninguém. E não fazer carinha de nojinho. Não pode fazer carinha de nojo. Não, mas Lamadril, essa aí das bambonas, eu sou catador, Lamadril, e eu vou ter que dizer uma coisa pra ti. Eu nunca achei tanta bambona durante 20 anos que eu sou catador como tô achando agora. Mas eu fiquei sabendo que vai ter vereador que vai botar banquinha de água mineral. Tá bem, tá bem.